Começa agora o podcast Quem Lê, Quem Escreve, produzido e apresentado por Djair Galvão. Fala pessoal, tudo bem aí? Djair Galvão voltando agora com o podcast Quem Lê, Quem Escreve, uma nova edição aqui, já faz muito tempo, estava preparando uma série de mudanças, vou mudar inclusive o outro programa que é o Rádio de Bolso, mas isso depois eu vou contando aí para vocês. Hoje o meu vídeo é sobre uma coisa super interessante, compartilhar aqui com vocês, as leituras do momento. Faz um tempo, eu vou até contar rapidamente, faz um tempo os meus filhos me deram de presente uma caixa de livros, uma caixa muito bonita, muito interessante, uma coisa simples, um presente bacana, né? Então eu guardava essa caixa lá em casa e tal. Aí outro dia eu falei, peraí, vou pegar, eu sabia obviamente o que era, né? E eu vou apresentar aqui para vocês, vou comentar aqui com vocês o conteúdo dessa caixa e aquela coisa da leitura que você vai deixando para depois, né? Outra hora eu leio, quem sabe daqui mais um tempinho eu vou mexer nisso aí. Então eu vou apresentar aqui para vocês simplesmente essa caixa aqui maravilhosa, clássicos de William Shakespeare. O Shakespeare não precisa de apresentação, um dos maiores dramaturgos da história do teatro, né? O dramaturgo inglês, o homem do renascimento do teatro e da cultura inglesa, muito forte, um nome muito tradicional no estudo da cultura da dramaturgia. É o cara que praticamente são 37 peças de autoria dele, né? Aliás, só uma coisinha aqui, um comentário, né? Tem até maluco nesses surtos de internet falando, mas o Shakespeare, vocês talvez já tenham até ouvido, mas não foi ele que escreveu as peças, foi o Lord não sei quem, né? Foi o Francis Bacon, tudo que é teoria da conspiração você vai encontrar desses absurdos, né? Mas isso é lorota para encher linguiça na internet e procurar polêmica. Na verdade, tem muitos estudos, muitas comprovações, é muito bem documentada a vida e a produção do William Shakespeare, né? Tem até um livro que eu indico, quem gosta de se aprofundar, antes de entrar propriamente aqui na caixa, tem até um livro de um pesquisador muito bacana. Então, como eu disse, o livro do James Shapiro é 1599, um ano na vida do William Shakespeare. Ele escolheu o ano de grandes produções teatrais do dramaturgo William Shakespeare. Então, muito legal, eu recomendo, esse livro é sensacional. Ele pegou o ano de ebulição, o ano em que o Shakespeare e a turma dele, eles terminaram montando o Teatro Globe, lá em Londres. Mas é uma outra história, né? Eu vim aqui não para detalhar a vida do Shakespeare, mas sim falar disto aqui, como eu já apresentei, vou apresentar novamente aqui, William Shakespeare, os clássicos. E essa caixa, eu vou aqui, agora já mostrei a caixa, agora eu vou abrir e tirar os livros que estão aqui dentro. Opa, vamos lá, olha que legal. Então aqui, eu vou começar por mostrar que, na verdade, aqui são adaptações em prosa feitas pelo dramaturgo, pelo diretor de teatro brasileiro, o Júlio Emílio Braz. O texto ficou muito, mas muito bem escrito, muito bem roteirizado. Você está dentro da peça, das peças, né? Não são todas as peças nesta caixa. São no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 das principais peças ou das peças muito conhecidas do Shakespeare que o Júlio Emílio Braz ele terminou fazendo essa adaptação feita pelo Júlio para a prosa das 7 das principais peças escolhidas por ele, obviamente, para essa coleção. Ficou muito bem escrita, muito bem roteirizada. O texto é leve, o texto é muito bom, então eu recomendo bastante. Aí eu vou aqui comentando e falando um pouco de cada uma delas. Eu li 4 até agora dos 7 livros desta coleção e vou aqui mostrando. Então nós temos
Só clássicos, né? Falar de clássicos do Shakespeare é até meio uma redundância. Macbeth, né? É uma peça marcante do teatro. Essa aqui eu tenho que deixar por último, que realmente eu acho a mais tocante, mas eu vou comentando e apresentando aqui para vocês. Sonho de uma Noite de Verão. Muitas montagens que a gente conhece, né, do teatro, muitas coisas inspiradas, né, até vira uma expressão que a gente costuma usar, né, popularmente, né, que foi só um sonho de uma noite de verão, mas é uma peça fabulosa também. Eu tenho um apreço muito grande pela próxima peça que eu vou mostrar aqui, pela próxima adaptação feita pelo Júlio Emílio Braz nessa coleção do Shakespeare, que é essa aqui, ó, essa capa verdinha aqui, Otelo, o Mouro de Veneza. Esse livro e esse texto e esta peça, eu vi duas adaptações para o teatro, e realmente eu vi uma vez no Teatro Municipal aqui de São Paulo. Olha, é uma coisa vibrante, é uma coisa emocionante, é uma história, né, de ciúmes, de poder, de racismo, temas que o Shakespeare tratava lá naquele tempo, né? Como a gente está falando aqui do século XVI, né? Então é muita coisa que era trazida já por ele. Eu adoro esta peça, e este livrinho aqui ficou muito, muito, muito bem feita, essa adaptação, tá? Então, Otelo, o Mouro de Veneza, poder, guerras. A próxima apresentação é de O Mercador de Veneza, aqui, ó, mostrando. Os livros são bem simples, né? É uma produção aqui da Principes, né? Uma editora. E eu trago o próximo, que esse aqui, eu acho que ele tem um quê de muito popular, né? Quando você pensa na estrutura de uma novela, qualquer novela que você já viu, que fale de famílias que brigam entre si, aqui no caso os Montecchio e os Capuleto, na cidade de Verona. Eu estou falando, obviamente, de Romeu e Julieta, fabuloso romance teatral, a tragédia, né, amorosa de Romeu e Julieta, que é simplesmente sensacional. E agora eu vou comentar rapidamente, passando aqui, né, porque é uma passada. Então, se você ficou curioso ou curiosa para depois conhecer a coleção, você pode procurar, né? É uma caixa, vou até mostrar de novo a caixa aqui, porque de repente vocês vão... Ó, William Shakespeare, os clássicos aqui. Agora eu trouxe mais para cá, agora deu para ver. Aqui mais de longe, assim, perfeito. E aqui temos A Megera Domada. É uma comédia super engraçada, super interessante. Também, obviamente, com muitas montagens no Brasil e no mundo inteiro, né? Essa comédia. E, como eu falei que ia deixar por último, eu considero assim o predileto, ou a peça que eu mais tenho identificação com ela, que é Hamlet. Então agora aqui, aquela peça pela qual eu tenho um apreço muito grande, que é Hamlet, o príncipe da Dinamarca. Essa é uma história que simplesmente tocante, enlouquecedora, para falar a verdade, né? Porque você tem aqui vingança, ciúme, traição, poder, loucura, principalmente a questão da vingança, né? E você tem então o príncipe dinamarquês envolvido numa trama muito louca, a trama mais louca que você possivelmente já ouviu falar, se você já assistiu a alguma montagem ou se você eventualmente leu. Então era isso que eu queria comentar com vocês, tá? Eu trouxe essas leituras, essa atualização de leituras, e eu estou sempre aí na batalha, né? Para a gente poder discutir livro, literatura. O Brasil é um país que se fala que tem poucos leitores, mas sempre tem bons leitores, isso é fundamental. Tem muitas coisas acontecendo, eu acho que o livro ele vai ser cada vez mais esse farol num mundo repleto de desinformação e de problemas da super via de comunicação que a gente tem, né? Então é isso, um grande abraço aí do Djair Galvão e até a próxima.